Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Ele é grande amigo, a sorte que o Espírito não tem idade, não é mesmo? Essa é a vantagem, né? Todos nós, em determinado momento da nossa vida, nos perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo da minha vida? Por que eu estou enfrentando esta dificuldade e o outro, meu vizinho, meu parente, está bem? Por que para mim dá tudo errado e para ele dá tudo certo? Essas questões todas povoam a nossa imaginação. E deve ser assim, porque nós precisamos refletir acerca do motivo pelo qual nós estamos vivendo, ok? Então faz parte, essas indagações já são questões levantadas pelos filósofos desde a antiguidade. Qual é o sentido da vida? Quem eu sou? Da onde eu venho? Para onde eu vou? São perguntas pertinentes que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos nos fazer. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco na noite de hoje, tá? Todos nós fomos criados por Deus. O tempo da nossa criação, a nossa inteligência, a nossa condição espiritual ainda não consegue compreender. Nós compreendemos que somos filhos de Deus. Fomos criados, como os Espíritos nos informam no Livro dos Espíritos, como crianças espirituais, simples e sem nenhuma experiência. E a partir do nosso momento de criação, nós vamos reencarnando, cada vez mais vamos ocupando corpos físicos. Com que objetivo? Com o objetivo da evolução, do crescimento. Então, cada encarnação nós aprendemos um pouquinho. É como se fôssemos para uma escola. Quando a criança vai para a escola, pequenininha, ela vai, no meu tempo era jardim de infância. Agora, como é que é? Continua? Depois ele vai seguindo as classes posteriores, não é mesmo? Tem alguns alunos que se aplicam mais, então tiram notas boas, passam de ano mais rápido. Tem outros alunos que vão para a escola para comer merenda, né? Sua mãe falava que ia só comer merenda, né? Então, o que acontece? Alguns espíritos vão progredir mais rápido do que outros. Outros vão se demorar. Entretanto, todos nós, tudo na criação obedece à lei da evolução. O universo está em constante processo de mudança, de crescimento. E nós não podemos fugir a essa lei. É a primeira grande lei cósmica, a lei da evolução. Através da evolução, nós vamos desenvolver todas as nossas capacidades, todas as nossas potencialidades e vamos atingir a condição de espíritos iluminados. Não é? Então, é engraçado, porque quando nós chegarmos a essa condição de espíritos iluminados, espíritos puros, aonde nós chegaremos? Novamente ao Pai. Então, é o que eu chamo de paradoxo da evolução. Nós saímos de Deus e vamos viajar a eternidade toda para voltarmos a Deus. Só que, quando saímos do útero divino, nós éramos crianças espirituais e temos a eternidade para aprender, desenvolver e vamos voltar ao Pai como espíritos sábios, voltando às nossas origens, nesse processo evolutivo. E para isso, nós temos as reencarnações, ou seja, nós vamos
nascendo uma vez, 2, 3, 10, 1000, e em cada encarnação nós vamos aprendendo alguma coisa. Agora, o que é interessante é que esse conhecimento que a gente adquire, ele não se perde. Até porque seria um contrassenso você viver uma vida, aprender uma série de experiências e quando desencarnar, quando voltar ao plano espiritual, você esquecer aquilo tudo. Aí começar tudo de novo. Era como se você desse um passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente, um passo para trás. Então, o que você aprende numa vida, você não perde. Fica esquecido no nível do consciente, mas fica arquivado lá no seu inconsciente. E assim o espírito vai crescendo, vai se desenvolvendo. Nesse processo de crescimento, como ele acontece, como ele ocorre? Através das nossas experiências, através dos nossos relacionamentos. Então, temos uma outra lei, que é a lei do livre-arbítrio, ou seja, nós somos livres para escolher as nossas experiências. Eu posso ir por este caminho da direita ou pelo caminho da esquerda. Ninguém vai dizer para mim, vá por ali ou vá por aqui. O espírito tem a livre possibilidade de escolher. E muitas vezes essas escolhas são ótimas, dão certo. Aí a gente evolui e cresce rapidamente. Outras vezes, essas opções, essas escolhas, não são tão felizes. Aí a gente, como se diz vulgarmente, dá com os burros na água. Entra por um atalho, um beco, que você depois tem que fazer manobra e voltar para cá, para a estrada novamente. E a vida é assim mesmo. A gente não precisa temer o erro, o fracasso, porque é através das tentativas que nós vamos acertando. Através das tentativas, muitas vezes nós erramos e temos que aprender com os nossos erros. Então, o erro não deve ser visto como uma coisa negativa, com aquela noção de pecado, de falta. Não, o erro foi uma experiência que não foi bem sucedida, que pode ser reprisada com o conhecimento e aí sim novamente aprendida. É como o aluno da escola. Se ele vai fazendo as provas e tira notas ruins, ele vai ter que repetir de ano. Ele vai ter que recapitular aquelas experiências até que ele consiga um conhecimento. Aí sim ele está gabaritado para subir, para ser promovido a uma outra série. Assim também somos nós, os espíritos. Cada um de nós tem o seu processo, tem a sua velocidade de crescimento. E assim como existe a evolução individual de cada um de nós, existe a evolução dos planetas. Porque tudo está em evolução. Então, os planetas também estão em evolução. Existem planetas que são ainda primitivos, como a Terra foi há milhões e milhões de anos atrás. Existem planetas que já são muito evoluídos e são habitados por espíritos também evoluídos. Então, a habitação corresponde também à evolução do habitante e vice-versa. Então, existem mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração e mundos felizes. A nossa Terra, o nosso planeta, é um mundo que está passando de fase. Ele está saindo do nível de expiação e provas para o nível de mundo de regeneração. Então, estamos em pleno processo de transformação planetária. E isso está
envolvendo a todos nós. Na condição atual, nós observamos uma grande diversidade de espíritos encarnados na Terra. Espíritos já bastante evoluídos, como o Chico Xavier, como outros luminares, e espíritos ainda muito atrasados, capazes de atos de barbaridade piores do que nós possamos imaginar. Então, essa diversidade se deve ao fato de aqui o nosso planeta abarcar diversos níveis de espíritos. Então, nós vamos encontrar o amor e o ódio, vamos encontrar a bondade e vamos encontrar a perversidade. Agora, a nossa atenção é que vai determinar o colorido da nossa visão. Então, se a gente fica vendo aqueles programas de televisão que só falam tragédia, só falam de assassinato, nós vamos pensar e crer, porque nós criamos a nossa realidade, que o mundo está perdido, que não tem mais jeito. Mas se nós observarmos as ações assistenciais, a educação das pessoas, uma série de programas, a preocupação com a ecologia, a preocupação com os movimentos sociais, nós vamos ver que o mundo está se encaminhando para um progresso. Então, depende a nossa realidade do foco aonde nós colocamos o nosso olhar. Tá? E dentro desse aspecto, inevitavelmente, nós vivemos as condições que nós criamos através de uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. É a lei que os orientais chamam de lei do karma, não é? Muitas pessoas entendem essa lei do karma como uma coisa fatalista. Não é bem assim, tá? Porque o karma pode ser modificado, o karma pode ser atenuado, enfim. Não é aquela lei de talião. Ou seja, se você matou alguém com uma facada, você na outra vida vai morrer assassinado com uma facada. Não é assim que as coisas funcionam. Mas nós somos livres para plantar e temos que colher aquilo que nós houvermos plantado. Então, não adianta a gente querer plantar, como eu falei, maracujá e colher maçã. É impossível. Se a semente que você plantou foi de maracujá, você haverá de colher o maracujá. Então, a colheita é obrigatória. Aí a gente percebe, se a gente olhar a nossa existência física hoje como um elo de uma imensa corrente de encarnações, nós vamos ver que as coisas vão se encadeando, que o processo evolutivo ele não é localizado numa vida. O que se faz numa repercute noutra, que repercute noutra, que repercute noutra, e assim sucessivamente. Isto dá uma visão totalmente diferente da pessoa que tem uma visão apenas que esta vida começa no berço e termina no túmulo. Por quê? Se esta vida fosse a única vida que a gente tivesse para viver, Deus seria injusto. Por quê? Porque ele coloca pessoas sadias e pessoas doentes. Ele coloca pessoas com bastante riqueza e pessoas que morrem de fome. Existem crianças que morrem de câncer com 2 anos de idade. Aonde estaria a justiça divina? Não é? Se o nosso olhar for apenas de uma existência, Deus é tremendamente injusto. Agora, se você olhar esta existência como um elo na corrente
das reencarnações, o que vai acontecer? Nós vamos entender que tudo que estamos passando aqui hoje se deve a uma situação que nós semeamos no passado. Ninguém é culpado, apenas nós somos os responsáveis. Então, nesse sentido, nós somos herdeiros do nosso passado, do nosso destino. Tudo o que acontece agora é absolutamente natural e decorrente daquelas nossas escolhas lá de trás. Agora, ao mesmo tempo que nós estamos recolhendo essas sementes, no tempo de hoje, nós estamos plantando também. Então, a gente recolhe a semeadura e está plantando, recolhe e está plantando, simultaneamente. Então, hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, nós podemos semear boas sementes. Então, somos herdeiros do nosso passado. Não tem jeito. Eu não posso transferir as minhas dívidas para você, mas somos construtores do nosso futuro, na medida em que eu posso ter melhores escolhas, eu posso ter, com o meu esclarecimento, melhores opções, e aí com isso eu vou construindo um futuro mais feliz, um futuro mais equilibrado. Então, não há injustiça nenhuma. Pelo contrário, existe a misericórdia divina. Por quê? Muitas vezes, alguns erros que nós cometemos, nós temos até a chance de pagar a dívida em suaves prestações, ou demorar 1, 2, 3 encarnações para você resgatar aquele débito. Então, Deus é sumamente um Pai misericordioso, porque nos dá a chance de nós olharmos para o nosso erro e refazermos aquela experiência quando nós nos sentirmos mais capacitados. Porque não adiantaria nada você repetir o erro sem estar firme e cair de novo. Aí você ia acumular uma dupla dívida e isso ia se avolumar. Então, nós progredimos tanto aqui no corpo físico quanto no plano espiritual, que é a verdadeira pátria. Por quê? Na realidade, nós invertemos as coisas. Nós somos espíritos que estamos vivendo transitoriamente uma experiência na carne. Então, a nossa natureza principal, a nossa natureza mais íntima, é a natureza espiritual. Entretanto, quando nós mergulhamos na matéria física, nós temos também uma natureza material. Então, somos submetidos a duas naturezas. A natureza de ordem espiritual, com as suas necessidades de crescimento, de evolução, e a natureza material, com a sua necessidade de sobrevivência, de trabalho, de desenvolvimento intelectual, de estudo. Então, é importante nós darmos atenção a esses dois aspectos, sem inverter a ordem das coisas. Por quê? Muitas vezes, submetidos à nossa sociedade, que ainda é muito materialista, nós esquecemos a nossa natureza espiritual e acreditamos que estamos aqui para trabalhar, ganhar mais dinheiro, pagar mais conta, correr atrás e isso tudo, ficar rico, esquecendo que somos espíritos e que transitoriamente estamos nessa vida, e que essa vida, 80, 90, 100 anos, é um segundo, é uma faísca na eternidade. Então, não adianta se acumular bens materiais, temos que acumular bens espirituais. O nosso tesouro
tem que ser levado dentro da nossa alma quando nós largarmos o corpo físico. Não vamos levar o carro, o conforto, nada disso. Vamos levar as nossas aquisições internas. Isso que é o mais importante. Não estou querendo dizer com isso que não devamos ter atenção às coisas materiais, porque senão nós íamos largar tudo e todo mundo ficar meditando lá no Tibete. Isso não resolve. Esse não é o nosso propósito. É natural que a gente queira melhorar de vida, que a gente queira ter um emprego melhor, estudar, ganhar mais dinheiro. Tudo isso faz parte da natureza humana. Entretanto, nós nunca devemos esquecer das prioridades do espírito, que é realmente a nossa finalidade. Aquela pergunta do começo da nossa conversa. Quem eu sou? Um espírito imortal em constante processo de evolução. Da onde eu venho? De um instante que se perde nas brumas do tempo, nos mistérios de Deus. Para onde eu vou? Eu vou voltar novamente para o seio de Deus. E através da evolução, eu vou adquirindo a plenitude da minha potencialidade. Essa é a realidade. E dentro desse contexto, nós podemos entender que estamos vivenciando a ótima condição para o nosso salto evolutivo. Então, a gente tem que parar de reclamar. O ser humano é muito reclamão. A gente vive se lamentando. Tem aqueles caras que você cruza de manhã. Como é que está? Ah, uma droga. Como é que está? Já fecha a cara, já não sorri, como você falou. Ele colocou uma coisa importantíssima. Existem pesquisas médicas que já comprovaram que sorrir faz bem à saúde. Sorrir melhora o sistema imunológico, você fica mais resistente a infecções. Então, vamos sorrir, vamos fazer piada, vamos aprender a rir da gente mesmo, porque rir do outro é fácil, né? Mas vamos rir de nós mesmos, e isso faz bem para a nossa saúde. Então, esses aspectos são fundamentais. Às vezes, a pessoa está atravessando uma fase de dificuldade, ninguém vai ficar rindo. Ninguém vai ficar rindo quando está doente, ninguém vai ficar rindo quando perde um ente querido, quando se arruína financeiramente. Nesses momentos, nós sofremos, nós choramos, nós ficamos depressivos, e isso faz parte do nosso processo. A dor é um instrumento de reeducação, de reequilíbrio para o nosso espírito. Então, temos que ver, ninguém gosta de sofrer, só os masoquistas. É natural que a gente não queira sofrer. É natural que a gente queira ter sempre alegria, sempre estar numa situação boa, sem nenhum problema, mas isto é impossível na medida que a nossa condição evolutiva ainda não nos permite. Então, nós precisamos da dor, do sofrimento, como um estímulo, muitas vezes penoso, difícil, mas um aguilhão que vai cutucando para a gente sair do lugar. Se não, imagina se tivesse tudo bem, a gente ia estar lá na rede tomando água de coco. Está vendo? Ele nos qualificou de baratas e baratos. Está certo. De alguma maneira, precisamos ser estimulados. Ser estimulados pelo amor é mais gostoso, é óbvio, né? Mas aí a gente entra naquela acomodação. Aí a vida fica sossegada. Aí vem uma experiência que dá uma cutucada.
Aí você balança, não é? E tem aquelas pessoas que são queixosas por natureza, vivem se lamentando, só enxergam o seu próprio problema. Quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, de qualquer ordem que seja, material, física, psicológica, quanto mais nós nos identificamos com o problema, mais a gente fica confuso, menos a gente encontra a solução. Quando estiverem enfrentando um problema, às vezes a gente fica pensando, caramba, não, se eu for por aqui, não, mas aí não vai dar certo. Então, eu vou fazer aquilo ali. E o intelecto vai achando N possibilidades e a solução não aparece. Vai tomar um sorvete, depois vai dormir, vai andar na praia, desliga, porque daqui a pouco a solução surge. E todos os problemas, todos os sofrimentos são passageiros. Nenhum problema e nenhum sofrimento é permanente. Só a luz, só o amor, só a felicidade é que são permanentes. E nós precisamos entender isso. Quando tivermos um problema, eu costumo falar, saia um pouco de você e seja seu próprio psicólogo. Fique olhando do lado de você. Bom, vem cá, o que está acontecendo com esse sujeito? O que está havendo? Como é que ele está reagindo? Vai ficar mais fácil do que se você se grudar no problema, você vai se tornar o problema. Você não vai se separar do problema. Então, se você se separar do problema, fica mais fácil. Aí você pode perguntar, caramba, mas como é que eu faço esse negócio? Não é? Como é que eu me separo do problema se os caras estão batendo na minha porta para eu pagar as contas, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou resolver esse negócio, não é mesmo? É fácil a gente do lado de fora falar, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente se envolve e fica confuso. Nessa hora, sabe o que vocês podem fazer para criar um espaço? Vocês vão lembrar de uma cena ou de uma situação em que vocês foram muito felizes. Porque ninguém é infeliz o tempo todo. Houve uma vez, duas, sei lá quantas, em que você estava muito feliz. Quando nasceu seu primeiro filho, quando você casou, quando você ganhou na loteria, enfim, existe algum momento em que você estava transbordando de felicidade. Na hora que você estiver todo enrolado, cheio de problemas na cabeça, afasta um pouco e lembra disso. Vai mudar o seu estado psicológico. Não é fácil, exige um treinamento, mas a gente tem que fazer esse treinamento. Aí você consegue se afastar e encontrar possíveis soluções. Porque tudo é transitório. Quantas vezes a gente passou por situações nas quais a gente pensou com a gente mesmo, caramba, agora eu estou perdido. Dessa vez eu não tenho jeito. Não tem jeito. Aí 10 anos depois, você está lá, firme, olha para trás e vê, caramba, não é? Como que eu achava que aquilo ali não tinha jeito? Já se passaram 10 anos, você resolveu o problema, ele teve um jeito e a vida continuou. Então, se fixar no problema é trazer para si a depressão, a tristeza, a doença. Então, vamos entender esses aspectos. Não é fácil, a gente se desequilibra. Às vezes, nós somos chamados a conviver na família com espíritos com os quais, em outras vidas, nós já tivemos alguns atritos. Seja sofrendo
alguma ação deles, ou seja, agindo negativamente contra eles. Então, a família, o lar, funciona como um laboratório de experiências relacionais. Então, se você tem 2 ou 3 filhos, com um deles você tem uma afinidade maravilhosa, com o outro você tem assim, não é ódio, mas é uma indiferença, em alguns casos até uma aversão. O que é isso? São espíritos que eram inimigos no passado e que a bondade e o amor do Pai reuniu sob a condição de pai e filho, de esposo e esposa. Então, a família é um laboratório sagrado. E eu sei que é difícil você conviver com um familiar difícil, um filho problemático. Às vezes a gente tem aquele ímpeto de sair do sério, tem aquela vontade de largar tudo e sumir no mundo. Quem nunca teve vontade de largar tudo e sumir no mundo? Hã? Pois é, quem nunca teve um momento desse? Todos nós tivemos, mas passou, não é mesmo? Então, vamos, na medida em que nós conhecemos a realidade espiritual, isso vai facilitando o nosso entendimento. Precisava botar um relógio. Não, eu estou vendo 12, 3, 6 e 9. É só isso que eu estou vendo. Que bom que você me avisou. Eu já estava deprimido. Mas seria bom mesmo colocar para a gente meio que se regular. De qualquer maneira, aonde que eu estava? Eu sei, estou brincando, né? O que acontece? Dentro desse conhecimento, as coisas ficam mais relativas. Não é que a gente vai gostar de sofrer, mas a gente vai ter uma visão mais resignada. Nós nunca vamos nos revoltar contra a vida. Nós nunca vamos nos revoltar contra Deus. Pelo contrário, nós vamos agradecer a Deus aquele momento e aquela circunstância e aquela restrição, porque esse momento, essa circunstância e essa restrição são as ferramentas necessárias para nós darmos o salto evolutivo. Muda toda a configuração, muda toda a maneira da gente entender a dor e o sofrimento. Agora, nós precisamos ter coragem de olhar para dentro da gente, porque o ser humano é danado para projetar no outro a sua dificuldade. Então, caramba, a minha vida é uma droga mesmo, mas sabe por quê? É que eu tenho um chefe que me tortura. Não, você precisa conhecer minha sogra, todas as sogras, né? Minha sogra é um horror, minha mulher é problemática, meu filho só me dá problema. Então a gente vai botando para fora, né? É tudo, né? Daqui a pouco não, é porque está chovendo, é porque está calor, é porque está frio. Arranjamos as mais variadas desculpas. Temos que parar com isso. Coisas que temos que abolir de vez por todas. Parar de reclamar, parar de se queixar, tá? Porque queixar, você só retroalimenta o teu pensamento dentro da dificuldade. Não adianta eu falar o meu problema para ele. Ele não vai resolver, ele pode ser meu amigão, pode gostar de mim a beça, mas o problema é meu. Ele não tem como me ajudar. A gente não pode resolver o problema de ninguém. A gente pode, tudo bem, não é virar as costas, é ser solidário. Olha, eu estou aqui, se você precisar qualquer coisa. Esse movimento de solidariedade é legal, é importante, mas vamos ter consciência de que nós estamos na Terra para resolver os nossos problemas, para estimular a nossa evolução.
Eu não posso evoluir por você, você não pode evoluir pelo outro. Cada um vai evoluir de per si quando cair a ficha. Isso é muito interessante, porque às vezes você vê a situação do teu filho, por exemplo, mas ele não enxerga. Não adianta, você pode até falar, olha, você vai bater a cabeça na parede. Não adianta, ele vai precisar bater a cabeça na parede para ele aprender com a própria experiência. Então, vamos ser solidários. Se a pessoa procurar você, se entregue com amorosidade, mas, acima de tudo, entenda que você está aqui nesse mundo para acelerar o seu próprio processo evolutivo e que o mundo vai mudar. Nós vamos ter, já estamos tendo transformações e vamos entrar numa fase onde o bem vai imperar, onde a ética vai existir, e nós precisamos nos preparar para viver neste mundo de paz, de amor, de solidariedade. E como vai ser esse preparo? Através do nosso autoconhecimento, através do nosso trabalho interior de retirar de dentro de nós todas as negatividades e deixar que brilhe a nossa luz. É para isso que a gente está aqui. Tá? O relógio maluco lá está falando que... Tá. Então eu vou encerrar contando uma historinha oriental. É a história do Buda dourado. Numa cidade do Oriente, existia uma estátua do Buda. Era uma estátua de ouro maciço, linda de ver. Era uma estátua alta, gigante, e todos os habitantes daquela cidade tinham orgulho de ver, de cultuar aquela estátua do Buda dourado. Só que aí, aquela cidade era muito pacífica, muito ordeira, e ela foi invadida por um exército de um povo inimigo. Só que na véspera do exército entrar na cidade, todos ficaram preocupados. Os monges daquele mosteiro, onde estava a estátua do Buda dourado, ficaram muito amedrontados e confabulando como nós vamos fazer para esconder essa estátua do exército inimigo. E não tinham ideia, até que um monge deu uma sugestão. Vamos fazer o seguinte, vamos tapar o Buda dourado com argamassa, com uma espécie de barro que vai endurecer, e o exército inimigo vai imaginar que essa estátua é uma simples estátua de Buda, como existem milhares de estátuas de Buda espalhadas pelo Oriente afora. Acharam a ideia boa e passaram a noite inteira colocando a argamassa, o barro, na estátua do Buda. No dia seguinte, quando o sol estava raiando, o serviço estava completo. Ninguém mais dizia que aquela estátua era de ouro maciço. Era uma simples estátua de barro. E o exército inimigo entrou na cidade, invadiu o templo e não viu. Não foi descoberto que a estátua era de ouro. Tá? E os monges respiraram aliviados. E a vida foi tocando. Né? 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos, 30 anos se passaram e aquele povo conseguiu se livrar daquele inimigo, expulsou os inimigos, adquiriu a liberdade. Só que a maioria dos monges que participou daquela ação, uns morreram, outros foram transferidos, e se perdeu a notícia de que o Buda era dourado. Ninguém mais lembrava, 30 anos depois, que o Buda era de ouro, não é mesmo? Aí estava um jovem monge
meditando, e sem querer ele tocou o joelho num pedacinho da estátua, e saiu um pedacinho da argamassa, e ele viu aquele negócio brilhando, falou: deixa eu ver o que é isso. Aí foi lá com o dedo, descascou, descobriu mais, e foi descobrindo, e chamou os outros monges, e todos descascaram, e a estátua do Buda dourado foi resgatada e foi admirada por muitos e muitos anos. Essa história, qual é a correlação que podemos fazer com o papo de hoje? É que todos nós somos Budas dourados. Todos nós já trazemos a perfeição dentro de nós, porque somos filhos de Deus, e Deus é perfeito, então nós somos perfeitos. Só que nós nos colocamos barro, argamassa, lama, a lama da imperfeição, dos erros, dos desequilíbrios, e esquecemos a nossa natureza. Então, hoje, aqui estamos, convidados pelo Pai, esclarecidos pela doutrina espírita, para fazer o quê? Descascar as muitas camadas que ainda enfeiam a nossa natureza e deixar a nossa luz brilhar, trazer o Deus interior para fora. Se cada um de nós fizer isso, o mundo com certeza se transformará num lugar maravilhoso, onde apenas o amor encontrará lugar para existir. Um abraço e até a próxima.